Amém, gente? Então vamos abrir a palavra de Deus agora em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Ore comigo, diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu quero ouvir a tua voz, fala o meu coração. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, todos nós desejamos viver uma vida melhor, sim ou não? Mas eu quero já dizer para você de antemão e ser ousado aqui, hoje você já está vivendo melhor do que ontem. Amanhã você vai viver melhor do que hoje. A sua vida precisa ser uma vida de melhorias a cada dia. Por isso, nós como seres humanos, entendemos que precisamos ter atitudes sábias para que a nossa vida vá melhorando dia após dia. Isso requer que a gente faça uma reflexão, que a gente faça uma avaliação e que a gente faça planejamentos. Nós precisamos estabelecer as prioridades que nós queremos, se temos a intenção de viver uma vida melhor. Precisamos ser objetivos naquilo que nós tensionamos para a nossa vida. Precisamos entender que quando nós planejamos para uma vida, planejamos a nossa vida para algo melhor, nós estamos querendo resultados para nós, queremos resultados, e a palavra de Deus é o alicerce seguro para as nossas decisões para uma vida melhor. A palavra de Deus sempre vai nos encorajar a viver sob a expectativa do melhor que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga amém, irmãos. Agora, Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então Deus fará sempre o melhor por você e através de você. O mais do que você imagina, mais do que você pode pensar, mais do que você pode pedir, mais do que você pode imaginar, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Isso quer dizer que você todos os dias pode melhorar, e Deus deseja que você tenha uma vida melhor. Deus deseja te abençoar
todos os dias da sua vida. E no texto que nós lemos, diz que Jesus foi guiado, ele foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E deserto, você sabe, é um lugar de escassez. Deserto é um lugar onde os elementos vitais, onde os elementos como água, alimento, características básicas quase não existem. Então você sabe disso. O deserto é uma marca inerente dos homens e das mulheres que são considerados como grandes pessoas de Deus. Todas as pessoas que são de Deus, ou elas estiveram num deserto, ou elas estão passando por um deserto, ou elas passarão por um deserto. Todas as pessoas. Então, o deserto é um lugar de formação de caráter. Quando você vai para um deserto, quando você é conduzido, levado para um deserto, significa que Deus está tensionando forjar o seu caráter, formar o seu caráter, formar os propósitos e os objetivos dele na sua vida. Então, quando Deus leva um filho para o deserto, Deus tem em mente o resultado que ele quer produzir com aquele tempo que aquela pessoa está passando no deserto. Então, se você está no deserto hoje, você precisa entender que você vai vencer, que você vai atravessar e você vai ter uma vida muito melhor, porque Deus te leva para o deserto para você entender que existe algo lá na frente que Ele espera te entregar. Quando você lê a história da Bíblia, e Deus tirou o povo do Egito, Deus o fez com o objetivo de levá-los para um deserto, e eles atravessarem o deserto, e 2 meses depois, eles chegarem em Canaã, eles chegarem na terra prometida. A terra prometida era o lugar onde tinha os melhores frutos, onde tinha as melhores plantações, é onde tinha o melhor mel, é onde tinha o melhor gado, onde tinha as coisas que supririam todas as necessidades dos filhos de Deus. Então Deus tinha uma vida melhor para todas as pessoas que saíram do Egito. Mas você conhece a história, e por causa da murmuração, por causa dos pecados, por causa dos erros que as pessoas se inseriram neles, Deus então não permitiu que aquele povo entrasse na terra. Somente os jovens de 20 anos para baixo, mais Josué e Caleb, adentraram a terra. Por quê? Porque os jovens não tinham participado dos pecados dos seus pais. Então, Deus tinha uma vida melhor para eles. E isso é que faz a gente entender que Deus te levará para uma terra que mana leite e mel. Deus vai tirar você do deserto e vai colocar você num lugar melhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus vai tirar você dessa situação que você está, e Ele vai te colocar numa situação melhor. Deus vai tirar você do quadro que você está vivendo agora, e vai colocar você num quadro melhor. Deus está vendo você onde você está, e Ele vai mudar a sua história e o seu histórico para a glória dEle mesmo. Quem está entendendo? Então eu listei aqui 4 princípios para uma vida melhor. Primeiro princípio, para uma vida melhor, viva sob a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus havia sido batizado por João no Rio Jordão, e ele ouviu uma voz que disse assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. E quando Jesus sai dali, ele vai direto para o deserto, e a Bíblia diz em Mateus 4:1, que ele foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O lugar do teste, o deserto era o lugar da tentação, mas também o deserto era o lugar da vitória que Jesus teria sobre o diabo. Eu não sei, mas eu posso estar pregando nesta noite para você que de repente veio aqui e você está vivendo um deserto ou num deserto. Se você está vivendo num deserto, eu tenho certeza absoluta que você está sendo tentado
testado, que você está sendo provado. Eu tenho certeza absoluta que você está sendo tentado ou tentada em alguma área da sua vida. Você precisa entender hoje que quem leva uma pessoa para o deserto, que quem te leva para o deserto é o próprio Deus, porque o diabo, ele não manda mais em você. O diabo não leva ninguém, não conduz nenhum filho de Deus para lugar nenhum, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Quem está entendendo? Nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. O diabo não conduz o filho de Deus a lugar nenhum. No filho de Deus quem manda é Deus. Então, se nós precisamos de tratamento, é Deus que vai tratar a gente. Então, no filho de Deus, se nós estamos precisando arrancar alguma coisa de dentro de nós, é Deus que vai arrancar. No filho de Deus, se está precisando tirar alguma coisa ruim que foi colocada aí há anos, Deus vai tirar, Deus vai tratar, Deus vai cuidar disso da gente. Deus fará isso, mesmo que Ele tenha que permitir que a gente viva um deserto, que a gente esteja num lugar que a gente não gostaria de estar. Mesmo que você esteja no deserto, Deus estará com você ali todos os dias da sua vida. Então Jesus está aqui lembrando daquele tempo da libertação. E aí a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 2, ele disse: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, note bem, Deus conduziu o povo ao deserto. Foi Deus que conduziu, foi Deus que foi levando, foi Deus que foi orientando as pessoas no deserto. Então Deus queria saber quais eram as intenções do povo. Deus queria saber se o povo lá no deserto iria demonstrar um caráter ajustado. Deus queria saber se o povo no deserto, no momento da dificuldade, iria obedecê-lo. Deus queria saber quais eram as suas intenções. Então essas são as áreas que Satanás às vezes quer tentar na sua vida, quer atrapalhar você enquanto você está lá no deserto, sabe, às vezes ele quer tirar você da obediência, e por isso é que às vezes você está aqui, e você é tentado pelo mundo, você é tentado pela carne, e você é tentado pelo diabo. Você está numa situação em que você olha para a sua vida e você fala assim: meu Deus, eu estou num deserto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o deserto, além de ser esse lugar de tentações, esse lugar de dificuldade, de lutas que você talvez esteja passando, o deserto também é o lugar da sua maior conquista com Deus. O deserto também é o lugar da sua vitória. Diga amém, irmãos. É o lugar da sua vitória. Então nem sempre o deserto é o pior lugar para se estar, porque Deus vai estar com você. Deus vai estar com você ali. Você é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então aonde você estiver, você está com Deus e Deus está com você. Se você está na praia, Deus está com você. Se você está no mercado, Deus está com você. Se você está lá no condomínio, Deus está com você. Se você está lá na sua academia, Deus está com você. Não importa onde você está, Deus está com você. E se você também está num deserto, se você está num momento muito difícil, se você está sendo muito tentado, muito tentada, se está acontecendo uma coisa muito ruim com você, eu quero dizer para você: Deus está com você, Ele não te abandonou. É pelo Espírito Santo que você é conduzido, que você é levado, que você é levada. Em segundo lugar, para uma vida melhor, invista em hábitos espirituais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 2, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o jejum é uma arma para vencer o deserto. Jesus no deserto estava jejuando. Por quê? Porque ninguém vence o deserto cheio de si. Ninguém vence o deserto cheio de carnalidade. Ninguém vence o deserto cheio de si. Só se vence o deserto aquele que se esvazia de si, para ele poder receber todo o conteúdo de Deus. Então,
Jejum é uma arma que Deus dá para você vencer. Jejum é uma arma de vitória no deserto. Então você precisa viver jejuado, jejuada. O jejum é uma linguagem de esvaziamento para ser preenchido essa pessoa com todo o poder de Deus. Então você precisa viver assim. O jejum é viver debaixo de um princípio. O princípio de Gálatas 2:20, quando o apóstolo Paulo disse: não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele disse: eu não quero viver mais por mim mesmo, mas eu quero que Cristo viva em mim. Então a vitória de Jesus sobre Satanás foi precedida pelo jejum e oração. Então eu vim aqui dizer para você que você precisa investir um pouco mais na sua vida espiritual. Talvez você esteja num deserto e você está vivendo essa realidade porque você não tem vivido uma vida espiritual que Deus espera de você. Então comece a priorizar o que é prioridade para Deus. Comece a priorizar quem tem a prioridade na sua vida, que é Deus. Experimente jejuar, experimente orar um pouco mais, experimente a se comprometer com hábitos espirituais. Quem sabe você precisa levantar de manhã, pegar a sua Bíblia, fazer a sua leitura bíblica, pegar o seu devocional, ler o seu devocional, fazer a sua oração, falar com Deus de manhã, pedir a Ele a cobertura espiritual sobre a sua vida, e você orar, e quem sabe você pode também entrar numa campanha com a nossa igreja esta semana, e separar uma refeição do seu dia, e você fazer um jejum, e você orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelas suas finanças, orar pelo seu trabalho, orar pelo seu ministério, orar pelo crescimento desta igreja, orar pelas pessoas que vão se converter aqui durante esse mês de maio, orar pela direção que Deus está dando para a nossa igreja nesse mês de maio, porque Deus está mostrando para nós que as famílias estão em batalhas espirituais, que os casamentos estão degringolando, e que as pessoas estão precisando de cura, que as pessoas estão precisando de libertação. Então se envolva, se engaje com a gente numa campanha de jejum e oração, porque jejum e oração é a arma de vitória quando a gente está passando por um momento desértico na vida. Quem está entendendo, diga amém. Você podia aplaudir ao Senhor por isso. Terceiro princípio, para uma vida melhor: viva alimentado pelo sobrenatural. Viva alimentado pelo sobrenatural. A Bíblia diz que o tentador aproximou-se de Jesus e disse, versículo 3 e 4: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: Deus cuida de você quanto à questão da comida, da bebida e do vestir. Então sua vida não pode ser apenas viver para suprir as necessidades básicas. O básico já foi prometido por Deus e já foi conquistado por você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26 o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem quanto aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então não viva apenas para saciar a sua fome física, não viva apenas para saciar a sua fome emocional, não viva apenas para saciar a sua fome material, não viva apenas para os seus bens, não viva apenas para a sua casa, não viva apenas para o seu carro, não viva apenas para o seu dinheiro no banco, não viva apenas para pagar as suas contas, saldar os seus compromissos. Tudo isso é muito importante, mas viva também com a sua cabeça, o seu coração, a sua mente no sobrenatural. Viva pensando em Deus e na palavra de Deus. Entenda isso. Mesmo com fome, Jesus venceu a tentação de apenas
apenas olhar para o reino físico. Então ele disse: nem só de pão viverá o homem vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui nesta noite dizer para você: viva para aquilo que pode saciar a sua fome espiritual, viva para aquilo que vem da boca de Deus, viva para aquilo que vem do céu para você, viva o sobrenatural, viva o sobrenatural. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus, no versículo 4, 5 e 7, ele diz assim, que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou na parte mais alta. Ele disse: se você é filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles se segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus respondeu mais uma vez: não ponha o Senhor teu Deus à prova. E eu queria dizer para você nesta noite, que de repente está sendo provado, ou está sendo provada, não é ser provado, não é o pior para quem é filho de Deus. Ser provado não é a pior coisa para você que é um filho, ou que você que é uma filha de Deus. Ser provado é a pior coisa para Satanás, porque Satanás, ele pode tentar você, mas você será uma pessoa aprovada por Deus. Ele pode provar você vai ser alguém aprovado por Deus. Ele pode jogar tanta coisa em cima de você, mas você é aprovado por Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 4, 24, que Deus é fogo consumidor. Então, se Deus permite que um filho dele passe por um deserto, é como se Deus estivesse dizendo assim: o meu filho vai para o deserto, mas quando ele chegar lá no deserto, ele vai ser tentado pelo diabo, mas o fogo vai consumir o diabo, o fogo vai destruir, vai acabar com o diabo. Então eu queria dizer para você nesta noite: tem um fogo aí dentro de você, o fogo do Espírito Santo está dentro da sua vida, e quando o diabo tentar você lá no deserto, você vai consumir, você vai vencer, você vai destruir toda a estratégia do maligno contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra as suas finanças. Você vai ser um destruidor, você vai destruir o inimigo. Destruir o inimigo. Destruir o inimigo. Sabe, o diabo, ele vai ver que você tem a natureza de Deus. Ele vai provar e ver que você tem a natureza do céu, que você agora é um ser espiritual. Então Jesus venceu o diabo durante 40 dias. Ele venceu o diabo durante 40 dias ali no deserto. E eu queria dizer para você nesta noite que você vai vencer o diabo. E todas as pessoas que vencem o diabo têm autoridade espiritual sobre a terra. Todas as pessoas que vencem o diabo aonde você está têm autoridade sobre toda a situação espiritual das trevas. Você é um vencedor. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui nesta noite diante de colecionadores de vitórias. Você é um colecionador de vitórias, porque Jesus venceu, você também pode vencer, porque no mundo você vai ter muitas aflições, no deserto que é o mundo, você vai ser muito atacado, muito atacada, mas você vai superar, você vai vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Deus te leva ao deserto, é para graduar você. Deus quer ver você vencer, Deus quer ver você superar. Quando Deus te leva ao deserto, Ele faz com que você ande em autoridade sobre as trevas. Você está lá no deserto, mas você está vencendo todo dia, e o fato de você estar aqui nesta noite, nessa celebração, significa muito sobre você, significa que você venceu, que você superou muita coisa para estar aqui, e você está aqui porque o Espírito de Deus te traz, porque você já está entendendo que no deserto, você tem que andar sob a direção do sobrenatural, entendendo o sobrenatural. Você já entendeu que no deserto você tem que falar a palavra de Deus, que você tem que orar, que você tem que jejuar. No deserto você tem que estar sendo guiado todos os dias pelo Espírito Santo. Você já entendeu que no deserto é assim, você está caminhando com os passos de Deus, você está caminhando com os passos em Jesus, você está diferente. Jesus entrou na tua vida e está te garantindo as vitórias. É isso. Para uma vida melhor,
Em último lugar, a banda pode subir. Você precisa adorar somente a Deus e entregar a vida a Ele. Adore somente a Deus, entregue a vida a Ele. Então, para uma vida melhor, eu tenho que expressar adoração a Deus. A Bíblia diz no versículo 8 a 10 o seguinte: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aí o diabo disse: tudo isso eu te darei, se você prostrar e me adorar. Aí Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste o culto. Sabe, gente, o diabo no deserto, lá na sua dificuldade, lá na sua luta, no deserto, lá no seu mundão, o diabo quer transferir as crises dele para você. Lá no seu mundão, lá, ele quer transferir as crises dele para você, aproveitando-se da sua necessidade, da sua carência. Ele chamou Jesus e levou Jesus para um monte muito alto. E aí ele falou assim: olha, está vendo lá? Olha aqui os reinos do mundo. Está vendo a danceteria? Está vendo a boate? Está vendo lá os corruptos? Está vendo lá as casas de prostituição? Está vendo as pessoas bebendo, se drogando? Está vendo lá a academia, as pessoas se aproveitando uma das outras? Está vendo tudo isso aqui? Eu te darei, se você prostrado me adorar. Aí Jesus volta-se para ele e diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Só a Ele prestarás culto. Então você deve fazer com a sua vida é vigiar. Você precisa vigiar. Você precisa vigiar para você não prestar serviço a Satanás, para você não dar ouvidos a Satanás. Você tem que vigiar para você não dar brechas para Satanás. Você tem que vigiar para você não abrir as portas da sua casa para Satanás. Você tem que vigiar para você não abrir janelas do seu computador para Satanás. Você tem que vigiar para você não abrir portas para o inimigo. Você tem que vigiar para você não adorar a Satanás. Você tem que vigiar. O inimigo ataca você quando você está desejoso, quando você quer muito um negócio, quando você está desejoso, desejosa. O inimigo, ele ataca você quando você está muito necessitado, quando você está muito carente, quando você quer muito aquilo, quando você está muito sensível. Ele te ataca. O inimigo te ataca quando você está vulnerável, quando você está muito frágil, quando você está muito fraquinho, quando você não está dormindo, quando você não consegue, você não consegue, e aí ele quer conseguir para você. O inimigo te ataca quando você tem uma necessidade. Aí às vezes, depois de um culto como este, você sai daqui e ele vai soprar nos seus ouvidos para te atacar. Você está lá no seu deserto, você está lá na sua dificuldade, está lá naquela situação complicada que se estabeleceu, e ele vem e te ataca na sua necessidade. Mas eu vim aqui dizer para você que as suas necessidades não justificam as suas transgressões. Suas necessidades não te eximem da responsabilidade de caminhar de acordo com a palavra de Deus. Jesus mesmo em meio à necessidade, Ele não negou. Jesus mesmo em meio à necessidade, Ele estava com fome, Ele não transgrediu princípios. Jesus caminhou de acordo com a natureza que possuía, a natureza de filho de Deus. No deserto, não confie
os objetos com os objetivos do propósito de Deus para a sua vida. Porque no deserto não se transforma pedra em pães. No deserto não se transforma pedras em pães. No deserto alimenta-se da palavra de Deus. No deserto não se prova poder. No deserto nós somos submissos à vontade de Deus. No deserto não se negocia autoridade espiritual, não se estabelece um Deus diferente. No deserto nós provamos que o Deus de Israel é o nosso Deus. No deserto nós provamos que o Deus de Israel é o nosso alimento. No deserto nós provamos que o Deus de Israel é o Deus da nossa provisão. No deserto nós provamos que o Deus de Israel é o Deus da nossa prosperidade, é o Deus mais do que o bastante, é o Deus mais do que o suficiente, é o Deus mais do que abundante, é o Deus que abençoa. No deserto nós descobrimos que Deus é o nosso Deus. Em qualquer lugar, aonde nós estivermos, Deus vai estar conosco. Então o deserto não é sinônimo de derrota para quem é filho de Deus. O deserto não é um sinônimo de derrota para você que é um filho, que é uma filha amada de Deus. Quando Deus leva um filho para o deserto, Deus sempre tem em mente o resultado que Ele quer produzir. Ele quer produzir uma vida melhor. Ele quer dar uma vida melhor. Para enfrentar o deserto, Deus te dá as percepções do que fazer quando você não sabe o que fazer. Deus te dá as percepções, Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma inteligência, Deus te dá uma ideia criativa, Deus te mostra alguma coisa quando você não sabe o que fazer. Aí o Espírito Santo que está guiando você, Ele mostra para você o que você tem que fazer. Aí a oração, o jejum que você está fazendo vai revelando para você o que fazer. Aí a palavra de Deus que você está lendo todo dia e que está sendo guardada no seu coração, a palavra de Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Aí, sabe o que vai acontecer? A vitória vai chegar e você vai adorar a Deus, porque você foi feito para a glória de Deus. Você vai adorar a Deus. Eu quero concluir essa palavra, e a Bíblia diz lá no versículo de número 11 que o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. No deserto Deus trata com você. Talvez você veio aqui hoje, você está num deserto, mas eu queria dizer para você que você não está sozinho lá não. Deus está com você. Deus está tratando você nesse deserto. E no deserto você vai sair como um vencedor. No deserto você vai buscar os recursos que Deus tem para você, porque às vezes você procurou os recursos em pessoas para solucionar os seus problemas, mas você não encontrou. As pessoas não te ajudaram. Sabe, você veio aqui hoje e quem sabe você tem procurado ajuda com as pessoas, mas eu queria dizer para você que você vai encontrar em Deus. É Deus que você precisa achar, é Deus que você precisa buscar. Você é filho de Deus e é o Pai que vai enviar os recursos que você precisa. É o Pai. Ele está olhando para você e Ele vai te ajudar no que você precisa. A palavra de Deus diz no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, sempre presente nas horas de adversidades. Os momentos tão difíceis para você, é Deus que você precisa. É Deus que é o seu refúgio. Não queira levar outras pessoas para o seu deserto. Vá sozinho, vá sozinho.
porque o tratamento é seu. Deus quer tratar com você. Deus quer curar você. Deus quer melhorar você. É a sua vida. É a sua vida. É a sua vida que está em jogo. É seu caráter que Deus quer forjar no deserto. Lá no deserto. É lá no deserto. Deus quer tirar a carnalidade da sua vida. Tem gente aqui que vai parar de beber hoje. Sabe? Deus vai tirar isso da sua vida. A gente vai parar de fazer as coisas erradas hoje, porque Deus quer melhorar. Tem possibilidade de ter uma vida melhor quando as pessoas entendem que Deus pode tirar tudo da gente e remover a nossa carnalidade. Todo deserto que nos leva ao encontro com Deus vale a pena, vale muito a pena, muito a pena. Eu não sei o que está te afligindo hoje, e eu não sei qual é o seu deserto, mas eu tenho certeza que o final disso é para você conhecer um Deus maravilhoso, para você conhecer o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus que quer levar a gente a uma vida melhor. Deus te mostrará aonde Ele vai tratar você. Deus vai te mostrar aonde é a sua fragilidade. Deus vai te mostrar aonde é o seu ponto fraco. Deus vai te mostrar aonde você está caindo toda semana. Deus vai te mostrar e Ele vai tratar você ali e vai tirar você desse deserto. Ele vai tirar você daí. O deserto que você está é um lugar solitário. Você está lá sozinho, sozinha. Mas eu quero dizer para você, Deus está te vendo. O diabo está te atacando lá. Ele está te tentando lá. Está te testando lá. Para ver se você vai continuar lá. Mas Deus também está lá dizendo assim: olha, eu vou tirar você daí. Você vai vencer esse deserto. Você vai vencer. Sabe, gente, no final do deserto de Jesus, os anjos vieram e o serviram. Então, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, o final do seu deserto é que os anjos de Deus vão vir e eles vão te servir, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Tem livramento para você, tem vitória para você viver os melhores dias da sua vida. No deserto, nós temos a convicção de que o Filho de Deus vence só porque é Filho de Deus. Se é Filho de Deus, tem características de Deus. Se é Filho de Deus, tem o DNA de Deus. E Deus é campeão invicto em todas as batalhas. Deus ganha todas elas. Então você também vai vencer com Deus essa batalha. Você vai vencer. Há formas de vencer o deserto. O deserto financeiro, você vence com fidelidade, vence com dízimos, com as ofertas. O deserto emocional, você vence com amor e aceitação. O deserto familiar, você vence com a compreensão, com a renúncia. O deserto que Deus não colocou na sua vida, você vence com arrependimento. Esse é o deserto que Deus não estabeleceu para nós. Então esse deserto que o diabo causou, deserto que nós às vezes até procuramos ele para ficar ali preso a ele, esse é o deserto que o nosso erro causa. E aí esse deserto a gente precisa confessar. Esse deserto a gente precisa se arrepender. Esse deserto a gente precisa tirar da nossa vida. E o deserto do vazio do coração só é preenchido quando Jesus entra, o Espírito Santo entra e começa a dirigir a nossa vida. O deserto dos traumas, você vence com a cura. O deserto da rejeição, você vence com aceitação. O deserto da mágoa, você vence com o perdão. Então você precisa liberar o perdão. Se você está magoado ou magoada com alguém, a forma que Jesus venceu no deserto é a base para
suas decisões nesta noite. É a base para você vencer. Jesus foi provado e venceu. Jesus foi servido pelos anjos. Jesus venceu o diabo no deserto. E Jesus derrotou o diabo completamente na cruz do Calvário. E com você, como será? Olha o que diz a Bíblia, João 6, 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então a vontade de Deus é que você vença todos os dias. Todos os dias. Então eu sei que todos os dias você pode estar sendo testado ou testada. Eu sei que todos os dias você pode estar dizendo assim: eu estou vivendo num tempo muito difícil. É uma dificuldade na minha casa, é uma dificuldade com a esposa, com o marido, com filhos, é uma dificuldade no trabalho, é uma luta, é um deserto. Tudo que eu estou enfrentando é grande demais para mim. Mas eu quero dizer para você nesta noite que assim como Jesus venceu no deserto, você também vencerá. Assim como Jesus foi servido pelos anjos no deserto, os anjos virão também e estarão ao seu lado para te livrar de todas as tentações e provações que você tem passado. Assim como Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário, você também vai derrotá-lo todos os dias da sua vida. Até o último dia que você pisar nesta terra aqui, você será um vencedor, uma vencedora. A Bíblia diz: graças porém a Deus, que em Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus, todos os dias somos conduzidos em triunfo todos os dias. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem um pódio para colocar você. Deus tem um lugar de vitória para a sua vida. E eu queria orar por você nesta noite. Eu queria pedir a Deus pela sua vida nesta noite, porque eu sei que você pode estar aqui hoje e você está passando por um deserto, ou você está aqui hoje à noite e você tem vivido constantemente num deserto, mas você veio no dia certo, na noite certa, para o culto certo, porque esta é a noite para você sair daqui para uma vida melhor em Deus, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas com Deus. Eu queria convidar você a se colocar em pé. E eu queria dizer para você que às vezes você está aqui e você pensa assim: eu estou vendo que é muita angústia na minha vida, é muita tristeza na minha vida, é muita tribulação, é muita perseguição, é muita fome, é muita nudez, perigo, tanta espada, é tanta coisa que está acontecendo, é muita coisa. Mas eu queria dizer para você nesta noite que mesmo que esteja acontecendo tudo isso, em todas essas coisas, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, porque a Bíblia diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero dizer para você hoje aqui, se você está vivendo uma situação complicada na sua vida, esta é a noite da sua vitória. Se você está vivendo num deserto, num lugar distante, se você só vê areia, se você só vê situações que não produzem, se você não enxerga um resultado, se você não tem visto as bênçãos recaindo sobre você, esta é uma noite para Deus tratar e Deus curar você e colocar você para viver uma vida melhor com Ele. Deus quer uma vida melhor para você. Quem está entendendo, diga amém. Então antes de orar, eu queria cantar uma canção com você. E a canção que nós vamos cantar aqui é a canção que nós começamos essa celebração, porque nós cremos que nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar, porque Deus te dará livramentos e Deus te abençoará. Entenda uma coisa: Deus te trouxe aqui porque Ele quer tirar você desse deserto.
Deus te trouxe aqui porque Ele não quer isso para a sua casa, para o seu casamento. Deus te trouxe aqui porque Ele não quer um deserto na sua vida, Ele não quer algo infrutífero na sua vida, Ele não quer algo na sua vida que seja cáustico, Ele não quer na sua vida algo que não produza o que Ele espera para você. Deus tem resultados para você, Ele tem a melhor vida para você viver com Ele nessa terra. Então nós vamos cantar uma canção e depois eu quero fazer uma oração pela sua vida. Cantemos.